Olá! E aí, deu tempo de tomar uma água, descansar um pouquinho? Vamos continuar nossa viagem pensando na administração. Diferentes correntes da administração. A administração científica, ela tinha um enfoque pensando no quê? Qual era a maneira correta de se produzir? Ou seja, o enfoque dela era o quê? Na produção industrial. E claro, nos processos produtivos. Que processo produtivo? Como fazer com que o colaborador, ou o funcionário, ou a indústria funcione da melhor forma possível? A administração clássica, a teoria da administração clássica, ela é focada um pouco mais nos processos administrativos. Ou seja, quais são as funções administrativas que fazem com que uma empresa funcione? Falaremos um pouco sobre as funções administrativas nos próximos slides. A abordagem humanística da organização. A experiência de Hawthorne. O que significa? Dois psicólogos ficaram estudando qual era o movimento adequado para o colaborador, para o funcionário pegar um tijolo para construir uma casa. Ou então, lembram daquele filme do Tempos Modernos, do Chaplin? Onde ele fica ali o tempo inteiro apertando uma chave. Qual que era o processo adequado para que ele pudesse trabalhar? Então, nós temos aqui 3 abordagens. Agora, o desafio que eu falo é o seguinte. Hoje, nós temos a 4ª abordagem, que é a tecnologia, concorrência e produção. Como colocar tecnologia dentro de uma empresa pensando na concorrência e ter maior produtividade? Se eu tenho muita tecnologia dentro de uma empresa, pode ser o seguinte, que eu tenho meus colaboradores focados demais nessa tecnologia. Que tipo de tecnologia? Pensa a sua empresa hoje sem telefonia. Tira o número da sua empresa, o número de telefone. Ela não vai funcionar. Agora vamos para a internet. Se você excluir a sua empresa da internet ou intranet, que são as redes de computador dentro da empresa. E aí? Se você ficar sem internet, intranet, o que vai acontecer com a sua empresa? Se eu colocar muita tecnologia, eu posso surgir o quê? Os desvios de atenção, desvio de foco. Então, mas eu preciso colocar a tecnologia hoje dentro da minha empresa. Por isso que eu falo que a administração científica, a teoria clássica da administração, depois a abordagem humanística da organização, elas precisam andar juntas, precisam pensar em conjunto sobre um 4º fator dentro da área organizacional, que é a tecnologia. Então, meus caros, vamos pensar o seguinte. Eu tenho muita informação, eu tenho produtividade, eu tenho colaborador, eu tenho as funções administrativas, mas eu não posso esquecer que uma empresa hoje, em 2015, não existe, se não existe dentro dela tecnologia. E aí, como você bloquear o quê? Os desvios. Quais são os desvios? Os gargalos que tem. É desvio de atenção, é imprimir coisa demais, é assistir vídeo demais, é celular demais dentro da empresa. São regras que a empresa pode colocar para o colaborador para que ele continue produzindo da forma correta, sem perder o seu foco. Ok? Essa daqui é só uma linha do tempo que nós tentamos trazer para vocês a respeito do enfoque das teorias da administração. Então, nós tivemos algumas abordagens e nós tivemos algumas características. Vamos falar somente 2 delas, mas isso daqui vocês têm com maior detalhe no livro-texto. Então, a primeira era a ênfase na tarefa, administração científica, racionalização do trabalho e no nível operacional. Racionalização do trabalho no nível operacional. Pensa a pessoa que está construindo a sua casa. A mão de obra que está lá tem que fazer da melhor forma possível, da melhor forma, mais rápido, em tempo curto e com qualidade. É possível? Talvez ele construa a sua casa rapidinho, mas a qualidade pode ser inversamente proporcional. Temos a ênfase nas pessoas. Olha quantas teorias são focadas nas pessoas. Eu tenho teoria das relações humanas, do comportamento organizacional, teoria do desenvolvimento organizacional, ou seja, desenvolvimento da empresa, uma teoria focada no desenvolvimento das pessoas. E aí, nós temos aqui, teoria da contingência, que enfoca o quê? Na qualidade, administração da tecnologia dentro do seu meio de produção. Eu tenho aqui a competitividade, que são novas abordagens. São o causa complexidade. O que é isso? Importar um produto hoje é simples? Não. Por quê? Porque os processos
que envolve desde a compra, desde o fechamento do negócio até a entrega do produto, não é simples. A aprendizagem organizacional é a cultura da organização sendo transferida para o colaborador. Hoje, a maioria das empresas fazem a chamada interação. O que é essa interação? Eu vou pegar um colaborador, passar com ele por todas as áreas da empresa para que ele conheça o processo de organização. E tem o capital intelectual. O que é o capital intelectual? Você, enquanto indivíduo, aquele conhecimento que só você detém é o capital intelectual de uma empresa. Por que eu não posso perder as peças-chave da empresa? Aquelas pessoas que conseguem traduzir processos, conseguem traduzir informações em rentabilidade, em lucro, diretamente dizendo, ou então em economia para a empresa. Porque essas pessoas têm informações que o mercado traz todos os dias e eles conseguem filtrar isso, traduzindo em resultados positivos para os investidores e, claro, para os colaboradores também. Nenhuma empresa no mercado cresce se ela não tiver capital intelectual embargado, desde direção até chão de fábrica, ok? Principais funções administrativas. Comentamos há pouco e que falaríamos sobre ela. E aqui estão elas. Quais são algumas das funções administrativas? Determinar os objetivos. Lembra que eu falei que quando a empresa inicia suas atividades, ela precisa saber qual que é a finalidade? E ninguém abre uma empresa pensando em fechar? Por quê? Porque ela sabe quais são os seus objetivos. Analisar o mercado, analisar a empresa, analisar informações, é uma função administrativa? É. Conhecer e solucionar os problemas, é uma função? É. Quem toma essa decisão? Desde a direção até o chão de fábrica. Lembrando que solucionar problemas é o que todo mundo deseja. E o seu conhecimento, o seu capital intelectual vai ser formado de acordo com o quê? Com o seu nível de solução de problemas. À medida que você consegue resolver problemas, você vai formando ali o quê? Um banco de dados, no seu HD físico, e aí você começa a ter o quê? A sua experiência de vida. E a sua experiência é traduzida em quê? Em respostas. Organizar e alocar recursos. Se eu vou organizar uma festa, vocês vão organizar a festa de formatura de vocês. Vocês vão colocar todos os envolvidos, ou seja, todos os colegas de sala, envolvidos em apenas uma tarefa? Não. Se a sala tem 20, 30 alunos, vocês vão dividir em grupos. Um vai cuidar das finanças, dois ou três vão cuidar das finanças, outros vão cuidar da parte de eventos, outro vai cuidar da parte de estrutura, logística, outro vai cuidar da parte de imagem da formatura. Então nós temos o quê? As pessoas corretas nas funções adequadas. Isso é alocar recursos, organizar e alocar recursos. Por isso que às vezes você chega numa sala, tem lá uma planilha, uma tabela com o nome da pessoa e a função que ela está desenvolvendo. Por quê? Eu estou distribuindo ela de acordo com a função que ela é capaz de realizar. Outro recurso que eu preciso alocar e saber trabalhar também são os recursos financeiros. As empresas hoje recebem investimentos, tanto dos seus investidores direto como do mercado também. E aí eu preciso saber o seguinte, entraram 10 milhões na nossa conta, na conta da empresa. O que eu vou fazer com esses 10 milhões? Aí na sala você deve estar pensando, a formatura está garantida. Mas aí o diretor da empresa fala, para a formatura eu vou destinar apenas 10 mil reais. Bom, está garantida da mesma forma, se você souber trabalhar os 10 mil reais. Ou então o que você pode fazer? Usar esses 10 mil reais como capital inicial do projeto formatura. Isso é planejar a formatura de vocês. Como que seria o desenvolvimento? É investir esses 10 mil reais em ações. Como você vai controlar? Saber se está dando recursos. Como que você vai avaliar? Fazendo uma formatura com 40 mil reais. Aí você fez o quê? Você desenvolveu, você pegou aquele capital inicial e transformou ele em uma grande festa. Ok? Recursos tecnológicos e recursos humanos. Já falamos de recursos humanos, agora recursos tecnológicos. Algumas empresas restringem, o uso do WhatsApp dentro da estrutura organizacional. Por quê? Porque ele gera improdutividade, ou seja, o colaborador que fica demais com o aparelho celular, utilizando ali em mensagens com finalidades pessoais, ele produz menos. Um outro detalhe, a empresa proíbe o acesso a e-mails externos, ou seja, você só pode utilizar o e-mail da organização. Por quê?
Porque se eu tiver acesso ao e-mail externo, eu fico trocando informações o tempo inteiro. E é uma forma também da empresa proteger as suas informações. Liderança é uma função administrativa? É. Certamente na sala de aula você conhece os líderes natos. Liderança é nato ou é de formação? Os dois. Eu posso formar líderes e posso ter líderes natos. Como que eu consigo observar isso? Na creche. Ou então no jardim de infância. Quem trabalha com criança ou quem observa sobrinhos, filhos brincando em conjunto, você percebe quem é o líder. Normalmente é aquele que quer direcionar a brincadeira, é aquele que toma as decisões, é aquele que chama o grupo. Esse é um líder nato. Porém, nós podemos formar líderes? Podemos. Basta que nós identifiquemos pessoas com essa capacidade. Ok? Também temos a tomada de decisões baseadas em informações. Se alguém me fala que o mercado financeiro vai quebrar, não vai ter mais investimento nenhum no segmento que eu estou diretamente ligado, eu tenho que tomar uma decisão. Que decisão será essa? Fecho a empresa, mudo de segmento ou abro um segmento paralelo ao negócio principal? Essa é uma decisão que o administrador também tem que tomar. E motivar pessoas, gente, é uma tarefa diária. Então não é somente do administrador. Todos nós temos essa função do quê? De motivar e fazer com que a equipe trabalhe melhor no dia a dia. A teoria geral da administração, chamada TGA, ela tem um enfoque muito mais em tarefas. Por quê? Porque ela acha que as tarefas é que vão trazer o resultado. Nós não podemos esquecer o seguinte, que dentro da teoria nós temos as pessoas que estão envolvidas, nós temos tecnologia, ambiente e competitividade. Não esqueçam jamais, todo segmento tem concorrência. Até mesmo você que vende perfumes, você que vende produtos de beleza, você tem uma concorrente dentro da sala. De repente você compra produtos da sua concorrente. Então, concorrência é algo que é inerente ao mercado e, sinceramente, é algo positivo para o desenvolvimento das empresas. Algumas habilidades para quem lida com a administração. Habilidades conceituais, que é aquela capacidade que você tem de receber as informações, interpretar, para fazer o quê? Tomar decisões da maneira correta. Nós temos habilidade técnica, que de repente é focado em um campo específico. Por exemplo, um analista de sistema, o pessoal de TI, eu tenho o pessoal do marketing. É um conhecimento técnico? São habilidades técnicas? São. Por quê? Porque são focados em alguma tarefa dentro da organização. E habilidade de relações humanas. Eu preciso que o administrador tenha essas 3 habilidades aqui. Que de repente ele percorra pelas 3 instâncias. Por quê? Porque ele lida com pessoas diariamente. Gente, o nosso encontro encerra aqui. O que nós queríamos era trazer para vocês uma ideia do que é a administração dentro de uma organização. As funções, como trabalhar a administração. Muito mais do que jogar uma ideia, nós podemos passar aqui dias, meses, anos discutindo a administração e as suas teorias, que são tão inerentes e importantes para qualquer organização. Lembrando que a tecnologia é algo presente e constante para qualquer empresa. O que eu faço, o que eu lanço de desafio para vocês hoje, é que vocês façam para 2015 um planejamento da carreira de vocês. O que vocês pretendem para esse ano? Qual é o desafio? Onde vocês querem chegar em dezembro de 2016? Quais são as expectativas? Quais são as metas? Então, façam o seguinte, planejem, desenvolvam, façam um controle do que vocês estão fazendo nesse ano e aí, lá em dezembro, façam uma avaliação do que foi o ano de vocês. Esse é o desafio. Utilizem o smartphone, tablets, enfim, qualquer meio. O sinal está verde para que vocês cresçam e se desenvolvam nesse ano. Boa noite, muito obrigado e até o próximo encontro, se Deus quiser.